Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. O podcast Base Forte que tem o intuito de levar saúde e qualidade de vida através da mudança de hábitos. Aqui a gente trata temas relacionados à medicina, a gente trata temas relacionados a treino, a musculação, a corrida, a nutrição, a sono, porque a gente acredita que através de bons hábitos tu pode transformar completamente a tua saúde em pouco tempo, que é o mais legal, né? Com poucas mudanças diárias, pequenas mudanças diárias, tu já consegue transformar a tua saúde. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um tema que é muito perguntado, que existe muita dúvida ao redor dele, que é como acelerar o teu metabolismo e queimar mais gordura. A gente vai falar sobre esse tema. E queimando mais gordura queimar mais gordura é um sinônimo de mais saúde. Então fica aí até o fim e nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui com meu amigo Sandro, Dr. Sandro. E aí, Sandro, tudo certo? E aí, Rodrigo, mais um episódio, nós estamos aí, né? Estamos aí para gravar mais um episódio do Base Forte. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito perguntado pela nossa audiência, né? Como fazer para acelerar o metabolismo? Como fazer para acelerar o metabolismo e queimar gordura? Então, antes da gente escorrer sobre esse tema, a gente vai falar aqui sobre o Estúdio Soul, que a gente está aqui gravando mais uma vez esse podcast. Se tu tem interesse em gravar um podcast, enfim, se posicionar na internet, trazer conteúdo relevante, vai lá no Instagram, @soulproduções, fala com o Guilherme, fala com a Letícia, que aqui tu vai ser muito bem tratado, muito bem recebido. Além disso, a gente também gostaria de falar sobre o nosso patrocinador master, o Detox 40, que é um desafio que tem o intuito de tirar as pessoas do sedentarismo, né? O Detox não é para aquelas pessoas que querem melhorar o seu corpo, que já estão, treinando o ano todo. Não, o Detox é para as pessoas que estão sedentárias. E o nosso intuito é tirar do sedentarismo o maior número de pessoas. Por isso que a gente está aqui gravando esse podcast. Então, o Detox tem essa capacidade de pegar uma pessoa do zero, que não faz tempo que está sem fazer exercício ou que nunca fez exercício, e através de exercícios com o próprio peso do corpo, não precisa de nenhum material, com o peso do corpo na tua casa, tu pode conseguir ótimos resultados, né? Tem até as fotos aqui do pessoal que fez o desafio de 40 dias. Lá dentro tu encontra treinos, tu encontra dicas da nutricionista, encontra um cardápio completo. E se tu tiver interesse em conhecer o desafio, o link vai estar aqui na descrição, ou acessa lá detox40.com.br e dá uma olhada nesse desafio que tem transformado a vida de algumas pessoas e tem sido bem gratificante. Enfim, nós vamos começar agora. Se tu está no Spotify ou se tu está no YouTube, enfim, independente da plataforma que tu tiver, o nosso desafio é que durante esses 45 minutos, os nossos ouvintes, eles façam atividade física. Então, bota teu fone de ouvido, bota um tênis e usa esses 45 minutos para fazer uma caminhada, para te exercitar, ou, enfim, fazer algum exercício em casa, ou até mesmo fazer o Detox 40, mas te exercita durante o episódio. E uma coisa que é de graça, que faz muito bem, né, inclusive para nós, né, que as pessoas que estão nos acompanhando deixem seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve, segue nossas redes sociais, Base Forte Podcast no Instagram, compartilha esse vídeo, já dá uma olhada aí no nosso conteúdo e vai te aprimorando aí, ganhando mais conhecimento para poder aplicar aí na tua saúde. É isso aí. Isso nos ajuda muito, né? Uma inscrição, compartilhar, né? Imagina só, quem não tem um familiar aqui, quem não tem um conhecido que está acima do peso, né? Daqui a pouco tem uma série de doenças que podem decorrer desse excesso de peso aí. Vai lá, tem um botãozinho ali embaixo do vídeo que está ouvindo, que está assistindo, compartilha com um familiar, compartilha com um amigo, fala, eu vi um conteúdo forte, um conteúdo legal, de valor, gratuito, queria compartilhar contigo. Isso também tem nos ajudado muito, porque esse impulsionamento orgânico, né, que é o boca a boca, o famoso boca a boca, funciona muito, né? Maravilha. Então, e aí? Meu amigo Sandro, hoje nós vamos falar sobre como acelerar o metabolismo. Isso é um negócio super interessante, porque em determinado momento da vida, o nosso metabolismo desacelera. Mas dependendo dos teus hábitos de vida, o teu metabolismo ele pode desacelerar antes.
não é à toa que nós temos adolescentes obesos, nós temos Uhum. jovens obesos, adultos obesos. Então, o que tu acha? Eu queria te perguntar, assim, Uhum. Vamos começar falando sobre a obesidade, né? Quais os problemas que tu tem visto no teu dia a dia, Uhum. decorrentes da obesidade? Rodrigo, quem já nos acompanha aqui, né? Quem já... Saúde. Obrigado. Quem já nos acompanha aqui, quem já tem uma trajetória junto aqui no Base Forte, já sabe aí do nosso conteúdo e já deve ter ouvido falar alguma coisa que a gente tratou sobre obesidade, mas para recapitular, então, e para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, né? A obesidade é encarada hoje em dia como uma pandemia, né? Muitos países, né, inclusive países desenvolvidos e países em desenvolvimento, inclusive o Brasil se encaixa nesse hall aí de populações aí, tem visto um aumento muito exponencial da obesidade, né? Um aumento muito grande, né, de pessoas obesas. E não só pessoas adultas obesas, né? Como tu falou, tem crianças obesas, né? A obesidade está tomando conta, assim, de uma faixa etária que não deveria, né? Deveria ser a faixa etária que as pessoas, né, as crianças, os adolescentes estivessem gozando de maior saúde, estivessem, né, brincando e se desenvolvendo. E, na verdade, elas estão mais sedentárias, comendo mal e começando a apresentar doenças de gente mais idosa, né? Então, tu vê diabetes, tu vê hipertensão, vê doenças que antigamente a gente via só na faixa mais dos 40, 50, 60 anos, aparecendo em pessoas de 15, 20, 25 anos, né? Que é algo muito prejudicial, porque tu imagina a carga que essas doenças causam no organismo, ela é impactante, né? Ela afeta diversos órgãos, ela causa problemas crônicos no futuro, a pessoa perde qualidade de vida, perde questões de trabalho, né? Então, tu imagina, vai ter uma população aí no futuro que não vai conseguir trabalhar porque vai ficar doente, né? Vai precisar ser hospitalizado, vai ter complicações. Então, cada vez hoje em dia a gente vê o infarto mais cedo. O infarto é a doença que mais mata no mundo, né? Então, a carga que isso causa nas pessoas, ela é muito impactante. E isso afeta de uma maneira, assim, exponencial. Então, se a pessoa jovem já está doente, né? E ela vai adoecer mais cedo, isso daí impacta muito, né? Então, é uma questão também econômica acontecendo, né? Então, a gente tem que ter uma seriedade para tratar a obesidade, né? Não ver ela com olhos assim, né? De, tudo bem, está um pouquinho acima do peso, está gordinho. Não, na verdade, a pessoa está doente, né? Isso, dentro do organismo dela, está acontecendo uma série de reações ali que no futuro vão levar ela a, como a gente diz aqui, né, ser mais um na fila da emergência, mais um aguardando atendimento, mais um sócio de farmácia, que vai aí dias e dias aí procurar aí a medicação e sair com aquela cestinha de medicamentos e cada vez aumentando mais. Então, a obesidade em si, ela é um problema importantíssimo que a gente tem que pontuar muito, tem que ir muito atrás disso, tem que tratar, tem que conscientizar as pessoas, né? Tem que tirar as pessoas desse ciclo, né, de sedentarismo, má alimentação, que no fim das contas vão só prejudicar elas, né? Na verdade, assim, esse é um tema muito bom da gente discorrer. Por quê? Porque esse foi o intuito da criação do Base Forte, né? Alertar as pessoas que com pequenas mudanças no dia a dia, elas podem ter uma vida muito melhor. E a conclusão que a gente chegou foi essa, que as pessoas estavam morrendo, muitas delas estavam morrendo por besteira, ou entupindo os hospitais, as emergências, que nem tu falou, até virando sócio de farmácia, porque daqui a pouco estava acima do peso, daí estava sedentário, daí começou a ficar hipertenso, começou a ficar diabético. Sempre quando tu olha um problema cardíaco, ou uma diabetes, ou uma hipertensão, não é 100% dos casos, mas a grande maioria é decorrente de um mau estilo de vida. E é isso que está matando as pessoas nos hospitais, né? Que nem tu falou, a maior causa de morte no Brasil e no mundo, né, são as doenças cardiovasculares. E o pano de fundo para uma doença cardiovascular é um sobrepeso. Começa com um sobrepeso, começa com uma pessoa que, né, o sobrepeso não chega sozinho. Se a pessoa está com sobrepeso, ela já está há um bom tempo já sem se exercitar, sem fazer atividade física, sem se alimentar direito. Então, com uma simples mudança, ela pode mudar esse quadro, né? E a gente está vendo, né? Até eu queria fazer um comentário extra aí, né? Que agora, essa época, começa o movimento. Aquele movimento de todo
pelo menos para nós aqui no sul, né, que termina a estação fria, né, e de repente assim começa a brotar gente em academia, gente nas praças, gente que de uma hora para outra começa a querer fazer atividade física. E nesse sentido assim, a gente até não condena essas pessoas, mas é uma ideia meio errônea, assim, tu querer agora, nos últimos meses do ano, recuperar o que tu não fez o ano inteiro. Então, tem aquele desespero. A pessoa acaba fazendo exercício errado, acaba comendo de forma errada, acaba prejudicando mais a saúde do que propriamente se beneficiando. Para quê? Pela questão estética, pela questão de, né, agora tem que ir para a praia e tal, tem que mostrar o corpo, então tem que estar melhor, tem que emagrecer, minha calça já não serve mais, aquele short já não cabe, a camiseta está muito esticadinha. Então fica essa ideia assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E o movimento da pessoa para se cuidar é a questão estética. Ok, é um objetivo, mas não é esse o objetivo principal. Se a pessoa tivesse consciência de que, a partir daquele ponto, né, aquilo fosse digamos, um gatilho para ela começar a cuidar da saúde dela, para ela não planejar, eu quero ficar bem para o carnaval, eu quero ficar bem para o verão que está chegando, eu quero ficar bem para o resto da minha vida, eu quero cultivar esses hábitos do resto da minha vida, porque o que a gente vê hoje nos hospitais, muita gente está internada, muita gente tem complicações, muita gente está lá por doenças relacionadas ao estilo de vida, né? Uma outra parte ali é câncer, que daí também alguns cânceres estão relacionados ao estilo de vida. Então, cigarro, a obesidade também é outro fator que pode predispor a alguns tipos de câncer. Então, se tu pegar assim no bolo geral, né, a população de um hospital, digamos assim, né, boa parte está lá por conta do estilo de vida. Né? Muitas doenças que as pessoas apresentam lá, complicações, são preveníveis. Né? Então, as pessoas acabam negligenciando isso, focam em outras coisas, e aí vai aparecendo os problemas, vai aparecendo a doença, a pessoa começa a ir no médico por algum problema, né? A nossa cultura aqui ela não é muito arraigada em ir prevenir. Nós vamos quando temos um problema. Eu estou com dor, aí eu vou no médico porque eu estou com dor. Aí ele vai tentar ver o que está acontecendo. Então, se a gente começar a ter uma cultura de evitar a doença, talvez a gente comece a diminuir o número de pessoas dependentes de medicação, dependente de hospital, dependente de tratamento e, enfim, a série de coisas aí que a gente vê. O nosso intuito com esse episódio é alertar as pessoas que elas não precisam tomar remédio para melhorar de vida, né? Que talvez o melhor remédio para elas seja começar hoje com um pequeno hábito, como a gente já tem falado, né? De se exercitar, de se alimentar bem, dormir legal, né? Geralmente, quando a pessoa ela ajeita o seu sono, melhora um pouquinho sua alimentação e ela começa a se exercitar, ela tomou o melhor remédio que ela poderia para o estilo de vida dela. E aí essas doenças, que são as doenças conhecidas como as doenças do estilo de vida, elas acabam por não minar a vida e a saúde da pessoa. Por quê? Porque justamente ela começou com um hábito pequeno, né? Isso eu entendi bem o que tu quis falar, que agora as pessoas saem do sedentarismo nessa época que começa o verão e vão passar 1 hora, 2 horas todos os dias na academia até o Natal e pronto, é isso aí. O que conseguiu até o Natal conseguiu, o que não conseguiu deixa para o ano que vem. E, na verdade, a gente sabe através da neurociência, né, que essa é a forma mais errada e mais massacrante de tu conseguir passar a odiar um hábito. Né? Por isso que as pessoas odeiam fazer atividade física, porque elas tentam todo ano, aquele mês do Natal, do Ano Novo, e elas não conseguem. E naquele mês elas tentam comer o que elas não comeram o ano todo, né? Passaram o ano todo comendo besteira, o ano todo se alimentando muito mal, dormindo pouco, e daí naquele mês, né? Não, tá chegando o verão, ela deixa de comer o que ela comeu o ano todo. Aí ela começa a dormir nos horários que ela não dormia, começa a acordar mais cedo para tentar ir fazer exercício, e o corpo dela pergunta assim para ela mesma, né? O que tu está fazendo? Tu não fez nada disso o ano todo e agora está passando a fazer 1 hora todo dia, 2 horas. E essa é a receita perfeita para não dar certo. Exato. Né? A gente já até pode fazer uma revisão antes de acelerar o metabolismo, né? Que um hábito ele se forma com pequenas borrifadas, né? Todos os dias. Né? Tu não pode pegar e querer ficar 1 ou 2 horas do nada na academia, até porque o teu corpo não vai entender nada, tu não vai conseguir formar um hábito saudável. Um hábito saudável se forma, né? Ele se forma no nosso cérebro. Né? Primeiro o nosso corpo entende o que está acontecendo.
E através de pequenos estímulos que vão encaixando na tua rotina, e aí esses pequenos estímulos tu começa a perceber os benefícios e aí tu mesmo quer te retroalimentar com esses estímulos, né? Então, aqueles 5 minutinhos que tu caminhava no teu trabalho para ir até o estacionamento que tu deixa o carro, ou aquela escada que tu passou a subir, não ir mais de elevador, começa a ficar fácil. Tu começa a ver que tua perna ficou mais forte, tu começa a ver que aquela dor na coluna já começou a desaparecer, daí tu fala, opa, se eu estou subindo a escada ao invés de pegar o elevador durante 1 minuto, de repente eu vou chegar em casa hoje e vou dar uma caminhada. É aquela caminhada de 20 minutos, daqui a pouco se transforma numa caminhada de 30. E aí tu vê que na tua agenda tem espaço. E tu começa a dormir melhor, tu começa a perder gordura. Aí tu fala, pô, não, todo dia eu vou fazer meia hora. Vamos lá, nós estamos em janeiro, de repente lá no inverno, em junho, eu já vou estar com a saúde que eu quero. E até eu posso falar assim, ó, se a pessoa começar em janeiro, por exemplo, que né, todo mundo bota planos e metas de ano novo, se a pessoa começar em janeiro, muito antes de junho, ela já vai estar com um corpo muito mais saudável. Muito antes do objetivo estético, vem um objetivo metabólico, que é o que a gente vai tratar agora, né? Então, a nossa intenção é levantar essa força, assim, levantar essa voz para que as pessoas atentem a construir uma base forte. E na nossa base forte, na nossa visão de base forte, tu não precisa de medicamento, tu não precisa não precisa de sofrimento, não precisa de doença. A nossa base forte só te inspira a botar para fora as ferramentas que tem dentro de ti. Se isso daí não for suficiente, beleza. Aí tu vai procurar um medicamento, vai procurar um médico, vai procurar um personal, aí tu vai começando a procurar as ferramentas que tu acha necessário, né? Mas essas ferramentas que estão dentro de ti, elas conseguem ser sozinhas resolver grande parte dos teus problemas. Só para a gente ter uma ideia, para quem já é diabético, então, para quem já passou da fase aí de prevenção, né, acabou desenvolvendo diabetes, tem um estudo, acho que foi lançado em 2019 ou 2020, se não me engano, uma revista bem importante aí, um estudo bem impactante, que demonstrou que as pessoas que emagreceram, elas acabaram controlando o diabetes dela, né? Não se fala em cura do diabetes, porque cura do diabetes não existe, né? A pessoa fica com o diabetes controlado. Então, as pessoas que perderam peso naquele estudo ali, elas acabaram não precisando usar medicação para controlar o seu diabetes. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que, assim, sou diabético, vou ficar usando remédio pro resto da vida e depois vou precisar de insulina e aí a minha vida vai ser uma droga. Na verdade, não é bem assim, né? Se tu começar a controlar o peso, tu começar a controlar a tua alimentação, existe uma boa chance aí de tu ficar muitos anos sem depender de medicação, sem depender de nenhum tipo de tratamento além da questão alimentar e da questão nutricional. Ponto. Tu vai ficar livre do diabetes, vai ficar livre de medicamento e ainda assim vai cuidar da tua saúde, da questão estética, o que tu quiser também. Vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais confortável, né? Vai participar muito mais da vida da tua família, do teu cotidiano, até porque o diabético está sempre cansado, sempre com aquele cansaço, aquela preguiça, assim. Então, tá tudo dentro. A gente fala, o diabético é uma pessoa inflamada. Pessoa inflamada. Por dentro ele é uma pessoa inflamada. Então, as doenças são causadas por excesso de inflamação, de radicais são produzidos ali por conta da inflamação. Não só o diabético, né? O cara que vai ter um ataque cardíaco também com certeza está lá já no nível inflamatório muito alto. O cara que está hipertenso nem se fala, né? Está com descompensada a pressão corporal dele lá. Tem todo um processo inflamatório aí, tem todo um processo insalubre. E eu acho que dá para a gente começar a falar, então, né, como que as pessoas podem fazer para acelerar o seu metabolismo, né? Como é que, no meu dia a dia, eu recebo muito essa pergunta. Meu metabolismo, eu percebi que ele desacelerou, eu percebi que eu tenho metabolismo lento e tal. Na verdade, eu queria deixar bem claro para as pessoas que isso aí é a maior falácia que tem no mundo, né? Porque eu conheço muitas pessoas que são netos de pessoas obesas, filhos de pessoas obesas. E, cara, é inacreditável, mas na minha família, assim, tem um primo meu que a família toda, assim, se tu vê a foto, chega a ser engraçado, assim, chega a ser muito engraçada a foto. Todo mundo gordo, obeso, todo mundo. E o guri tem o abdômen tanquinho, mas tanquinho mesmo, assim, rasgado, tem um corpo e não toma nenhum suplemento, não toma nenhum, mas aí tu vê a mãe muito acima do peso, o pai muito acima do peso, o irmão muito acima do peso, mas muito acima do peso. E o guri, que é o caçula, que já tem seus 22, 23 anos, rasgado, né? Esse é um exemplo. Tem diversos outros, centenas de outros exemplos que a gente pode citar.
Por quê? Porque está relacionado ao estilo de vida, né? Então, assim, as pessoas precisam parar de achar que elas são vítimas da genética, porque meu pai era, porque... Na verdade, isso é um pensamento medíocre, né? E medíocre não entenda como uma ofensa, mas medíocre é na média. As pessoas na média, elas pensam assim, meu pai é, minha mãe é, então, né, fazer o quê? Eu sou também, né? Não posso fazer nada. Então, isso daí reflete a mediocridade do pensamento das pessoas. Porque uma pessoa que não é medíocre, que pensa um pouquinho acima da média, que pensa um pouquinho fora da curva, né? Que não foi doutrinada a pensar na média, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente é desde pequeno doutrinado a andar em fila, a estudar o mesmo conteúdo, não importa se a pessoa é boa em matemática, ela vai ter que estudar português para a vida toda, tal, né? A gente é doutrinado, a gente nasce para ser enquadrado dentro de uma caixinha ali, e essa caixinha nos ensina a ser bons funcionários, né? Por isso até a gente vive num país de uma diversidade gigantesca, que é o Brasil, mas são poucas as pessoas que resolvem sair, né, daquela boiada lá, né? Todo mundo faz isso aqui, então se der errado, né, beleza, eu estou na boiada mesmo, deu errado. Mas aí quando tu vê uma pessoa empreendendo, uma pessoa saindo dessa caixinha, uma pessoa gravando um podcast, ou saindo um pouquinho desse mais ou menos, aí, dessa mediocridade, né? Daí tu vê que as pessoas ficam até com inveja, né? Porque, pô, se eu estou caminhando com a boiada e tem aquele cara lá que saiu da boiada, que resolveu pensar fora da mediocridade, as pessoas elas não ficam felizes, elas ficam com ciúmes, né? E também são poucas pessoas que conseguem sair da caixinha, né? Porque na boiada ali, na caixinha, nessa caixinha que a gente foi doutrinado a viver, é mais seguro, tá todo mundo indo para o mesmo lado. Então, para que a pessoa vai empreender? Se é muito mais fácil trabalhar de tipo uma carteira assinada, ou para que a pessoa vai gravar um podcast? Ela podia agora estar descansando em casa. Para que ela vai, falando aqui do Gui, do pessoal do Estúdio Soul, para que eles vão montar um estúdio, né? Se eles podem ficar na zona de conforto e fazer o que eles fazem sempre. Então, esse pensamento medíocre permeia a nossa sociedade. Esse pensamento medíocre se reflete na questão da obesidade, porque as pessoas pensam que realmente tem um metabolismo lento, pensam que não vão conseguir mudar, porque a família toda é assim. E o primeiro ponto que a pessoa precisaria mudar, não existe um acelerador maior de metabolismo do que a atividade física. Tá? Atividade física é como se fosse uma bomba no teu metabolismo. E não é daqui 1 semana ou 2 semanas, você não vai precisar fazer um tratamento. Não, se tu sair agora, por exemplo, hoje eu vim aqui no Estúdio Soul de bicicleta. Já faz meia hora que a gente está aqui gravando podcast e eu estou suando ainda. Não dá para ver pela câmera, sei lá, mas eu estou suando. O que é esse suor? É o metabolismo. Meu metabolismo está acelerado. Ó. Eu acordei o meu metabolismo, eu pedalei 20 minutos para chegar da minha casa até aqui. E aí isso daí fez, já faz 30 minutos que eu parei de pedalar e eu estou suando ainda. A cada segundo eu tenho que limpar o meu suor aqui, porque isso é o metabolismo acelerado. E eu não fiz nada específico, eu não paguei um preço, não tomei um remédio, não tomei café, não fiz nada. Eu simplesmente botei o meu corpo em movimento. Mas existe um suprassumo um acelerador de metabolismo que se chama musculação. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a musculação. O que a musculação faz no metabolismo? Né? O que é a musculação? Na verdade, a musculação ela é um treino tensional, em que tu gera uma tensão no teu músculo e quando tu gera essa tensão para superar uma carga, por exemplo, tu está na academia fazendo um movimento e tu pega um peso e puxa esse peso, ocorre uma lesão na tua fibra. E aí, depois que ocorreu essa lesão na tua fibra, começa um processo de supercompensação, que é o quê? Se eu fiz musculação ontem, meu corpo começa a supercompensar, porque se a fibra está lesionada, o corpo detecta que ela está lesionada, e aí vai nos nutrientes para reconstituir esse tecido que foi lesionado. Só que o teu músculo nunca volta ao estado original. Teu músculo, nesse processo de supercompensação, ele sempre volta mais forte, ele volta um pouquinho maior. E esse processo de aumento de massa magra faz com que o teu metabolismo fique acelerado. No longo prazo, isso é muito bom. Se tem um metabolismo basal lento e tu começa a definir teu corpo, a melhorar a quantidade de músculo do teu corpo, tu passa a ter um metabolismo basal mais rápido, simplesmente pelo fato de ter aumentado a massa magra do teu corpo. Por isso que a musculação é entendida e é estudada, né? Existe uma vasta literatura que mostra que quem faz treino de força tem uma mudança no seu perfil metabólico.
Esse é o grande pulo do gato de quem faz musculação, né? Tu tem um perfil metabólico lento, e aí tu começa a treinar musculação, e como eu falei, não é daqui 1 semana ou 2 semanas, não. É um efeito imediato. Eu tenho um metabolismo lento, eu vou na academia, eu treino, faço meu treininho de força, pode ser meia hora que seja, pode ser 20 minutos que seja, é o tempo que tu quiser. Já no efeito agudo, assim, no efeito imediato, tu já tem uma mudança do teu perfil metabólico, justamente porque esse treino tensional, ele gerou uma sobrecarga, né, no teu organismo e o teu músculo supercompensou, que não voltou ao estado original, ele voltou mais hipertrofiado, ele voltou maior. E isso faz com que o teu metabolismo acelere. Se a gente for ver nas entrelinhas, claro, é uma forma muito simplista assim, de resumir o processo, mas a gordura corporal por si só já é um freio para o metabolismo. A gordura ali presente, enfim, as pessoas que são mais sedentárias, ela costuma ter um acúmulo maior de energia só por conta da gordura, né? Então, se a pessoa começa a eliminar essa gordura, transformar a fibra muscular ali para poder metabolizar mais, isso aí já vai gerando um bônus para a pessoa e ela acaba realmente nos próximos exercícios, enfim, no longo prazo, reduzindo mais ainda o peso. Existe, Sandro, na gordura uma proteína chamada resistina. E essa proteína resistina, além dela causar aquela famosa resistência à insulina e tornar a pessoa diabética, né, ela faz com que tu tenha mais dificuldade de ganhar músculo. Só que isso já se quebra nos primeiros treinos já. Por quê? Se a pessoa começar a treinar, ela acaba usando a sua gordura corporal como fonte de energia durante o treino. Né? Tanto o treino que eu fiz agora de bicicleta, ou o treino da musculação, ou o treino da corrida, mas falando especificamente da musculação, tu acaba usando a gordura como uma fonte energética durante o treino. E ao utilizar essa gordura como fonte energética, acontece um negócio no teu corpo que chama diminuição do teu percentual de gordura. E a partir do momento que tu começa a diminuir o teu percentual de gordura corporal, automaticamente essa resistina vai indo embora, porque ela é muito abundante no tecido adiposo, na gordura corporal. E aí quando essa resistina vai embora, o que acontece? Tem mais facilidade, né, metabólica, tem mais flexibilidade metabólica, tem mais, enfim, eficiência metabólica para justamente fazer o oposto disso, que é ganhar músculos. Né? Então, por isso que é muito comum ver na academia a pessoa que está treinando e tal, nós como professores a gente olha, essa pessoa já deu uma emagrecida, ela já está evoluindo no treino, olha só, ela está com um corpo mais forte. Só que como tu falou, muito antes do objetivo estético, que é o último, né? Primeiro ocorre uma mudança metabólica. Sim. Antes de qualquer coisa, tu muda o teu perfil metabólico. Esse teu perfil metabólico alterado através do treino de força vai fazer com que tu tenha uma mudança postural. E as pessoas, não é que a pessoa fica mais bonita, mas ela fica com uma postura melhor, né? Porque ela fica mais forte. As dores que ela sentia já não sente mais na lombar, na cervical, porque o treino de força é como se fosse um carro blindado, né? Teu corpo está ali e tu começa a ganhar mais músculo, tu vai blindando o teu carro, digamos assim. E aí isso te dá uma postura diferente. E aí lá na terceira etapa que vai vir sim essa mudança estética, né? Olha só, tá mais magra, essa pessoa tá mais magra, tá mais bonita, tá com o corpo mais definido. Só que primeiro tu tem os benefícios invisíveis que a gente fala no treinamento. Depois que tu passa por esses objetivos invisíveis, assim, que é a mudança no perfil metabólico e a diminuição do percentual de gordura, aí tu começa a observar realmente a mudança estética. Só que em um mês não tem como tu ter isso de forma saudável. Eu vejo muito que as pessoas acabam tendo uma expectativa muito grande quando começam a fazer atividade física de ficar forte. Os homens de ficar forte, né? As mulheres de criarem bunda e coxa. Então, acaba que, de certa forma... Porque tu não pode também fazer para uma pessoa que nunca fez atividade física, botar uma carga excessiva, que a pessoa vai se lesionar ou vai ficar totalmente incapaz de fazer atividade física por um longo período. E aí a pessoa acaba naquele processo ali não vendo o resultado estético vir. E aí acaba naquela, não vou mais, porque né, eu estou aqui já há 3 meses fazendo atividade física e nada aconteceu. Só que ela não entendeu que muita coisa está acontecendo dentro dela, o metabolismo da alimentação dela tá diferente, a capacidade dela de perder peso vai aumentando ao longo do tempo. E aí ela acaba só focando nisso, vendo no espelho, não tá legal, eu queria mais, queria queria ficar que nem aquela pessoa e tudo mais, começa a se comparar com os outros, e aí perde todo o foco do exercício e aí acaba desistindo por muitas vezes, né? Aí começa a vida a atropelar e aí ela acaba dizendo,
estou fazendo tempo aqui, não está me dando resultado, eu vou dar um tempo nisso aqui e vou concentrar em outras coisas. Assim como dormir e se alimentar, né, são hábitos que a gente cultiva para manter a vida, a atividade física, nós somos muito mal educados em relação a esse tema. Porque a atividade física deveria ser um tema fundamental, assim, para que as pessoas inserissem no seu dia a dia. Isso ia diminuir muito a quantidade de pessoas doentes, isso a gente já sabe. Só que, para encerrar esse primeiro tópico, eu gostaria de falar para as pessoas que, muito antes da pessoa ficar com esse corpo bonito, muito antes da pessoa ficar com um corpo estético, ela vai começar a experimentar esses benefícios invisíveis, né? E se ela começar hoje a musculação, os estudos mostram que em 4 a 8 semanas ela já começa a ter esse benefício estético. Mas para isso precisa haver uma mudança comportamental. Então, por isso que quanto mais cedo as pessoas começarem a se exercitar, quanto mais cedo elas forem para o treino de musculação, mais cedo elas vão ter essa mudança do perfil metabólico. E isso, no longo prazo, é a maior riqueza que a pessoa pode ter, porque isso vai significar um corpo mais bonito, uma estética, vai significar ir para a praia sem ter aquele peso na consciência de ficar com pouca roupa na praia, que tem muita gente que agora no verão vai para a praia e bota um monte de roupa comprida, tem vergonha de ficar sem camisa na praia. Por quê? Porque a pessoa não desenvolveu o hábito de se exercitar, de cuidar da sua saúde. A partir do momento que ela começa a se exercitar, ela já começa a perceber os benefícios e ocorre essa mudança do perfil metabólico, né? O segundo ponto que eu gostaria de falar para as pessoas é uma coisa que eu faço para mim, tá? Daí sim, esse eu faço com excelência, que é treinamento de resistência, né? O que é o treinamento de resistência? Hoje é, para mim, o treinamento de corrida, e eu faço um treinamento de corrida mais longo. Eu corro 5, corro 10, corro 15 quilômetros. São treinos mais longos, são treinos de 30 a 1 hora e 15 correndo. E isso, qual que é o grande benefício do treino aeróbico para o metabolismo? Bom, durante o treino aeróbico, as pesquisas mostram mais do que na musculação que tu ativa no teu corpo uma família de hormônios, né, que são as catecolaminas. Então, a partir do momento que essas catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, que elas despertam o teu corpo, se tu é uma pessoa que está sempre cansada, sempre preguiçosa, e tu começa a fazer um treinamento aeróbico, ocorre essa descarga de catecolaminas na tua corrente sanguínea, e essas catecolaminas têm uma característica especial, que só elas mais do que qualquer outras têm no corpo humano, que é uma característica lipolítica, ou seja, elas ativam um mecanismo fisiológico no nosso corpo chamado lipólise. E o que é a lipólise? Nada mais para que as pessoas entendam, é a queima da gordura corporal, né? Então, quando tu está correndo, a fonte primária de energia é a tua gordura corporal. Até vou pedir para as pessoas botar a mão na barriga, assim, agora quem está nos ouvindo, assim, pegar aquela capinha de gordura. Saiba que quando tu estiver correndo, é justamente essa parte que tu acabou de colocar a mão que vai estar sendo fonte de energia durante a corrida. Por quê? Porque tem uma descarga, né, adrenérgica ali no corpo, tem uma descarga hormonal. E aí, esses hormônios que começam a figurar na corrente sanguínea são justamente as catecolaminas. E elas têm as pesquisas mostram que elas têm um alto poder lipolítico, ou seja, elas têm uma alta capacidade de tirar aquela gordura chata da barriga das pessoas. Porque quando tu está correndo ali 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, é justamente essa fonte de energia que o corpo está pegando. Ele não consegue ter inteligência para pegar outras fontes de energia. Ele já cessou o açúcar que tem no teu corpo durante a corrida. Já a proteína ela não tem uma absorção muito rápida, então ele está justamente quebrando a molécula de gordura e transformando essa molécula em energia. E aí, o que é transformar a molécula em energia? É diminuir a barriga, é diminuir o culote, é diminuir as medidas, né? Agora foi terça-feira, que foi feriado aqui em Porto Alegre, eu fiz uma corrida de 10 quilômetros, né? Fiquei 55 minutos correndo sem parar. E quando eu me pesei antes, por coincidência, eu não gosto de me pesar, mas eu me pesei antes da corrida. Uma hora depois eu fui me pesei, eu perdi 3 quilos, né? Na balança, assim, foram 3 quilos. Claro que não foi gordura só, foi líquido, né? Foi uma série de adaptações que acontecem no teu corpo para sustentar o esforço do exercício. Só que, Sandro, eu queria te falar assim que depois que eu terminei essa corrida de 55 minutos, cara, parecia que eu estava em êxtase. Por quê?
Quando eu comecei a correr, eu pensei, hoje não vai ser uma corrida legal, estou um pouco preguiçoso, estou um pouco cansado, hoje é feriado, eu não sei se eu vou me sentir bem, só que ao longo do tempo, essas catecolaminas vão acordando o teu corpo. Então, eu corri 10, aí eu comecei a me sentir um pouquinho mais energizado. Quando fechou 20 minutos, eu pensei, nossa, estou muito bem. Eu acho que hoje eu vou conseguir cumprir um trajeto legal. E eu fui para correr 5 ou 6 e acabei correndo 10 no meu melhor tempo. Isso eu acho que acontece com muita gente, acontece comigo também, aquela preguiça inicial, tu já não tá muito afim, e aí tu vai meio arrastado, tu faz aquele esforço, não, hoje eu vou, eu tenho que ir e tudo mais, e aí quando tu tá no processo ali, o negócio começa a esquentar, daí tu começa a ficar legal, e aquilo aí daqui a pouco tu não quer nem parar mais, tu quer seguir, começa a botar meta, eu quero fazer tanto hoje, quero ir, e daqui a pouco tu tá ali super afim de terminar o negócio e fazer, e quando termina dá uma sensação boa, assim, finalizei. Finalizei. É uma descarga hormonal, né, de endorfina também, que a corrida... Tem muitas pessoas que às vezes se sentem um pouco desanimadas, tem pessoas que estão até num estado meio depressivo. E existe uma falta no organismo dessas pessoas depressivas de endorfina, né, que é aquele hormônio do prazer, ocitocina, que é o hormônio da alegria, da satisfação. E todos esses hormônios, por incrível que pareça, né, coincidência divina, mas parece uma coincidência divina, né? Eles são liberados durante a prática do exercício, mais específico da corrida que a gente está falando, que é o que também ativa o teu metabolismo e torna o teu metabolismo uma usina. Por quê? Porque tu pode cuidar do teu sono, tu pode cuidar da tua alimentação, mas o que realmente vai queimar a gordura, o que vai fazer com que tu use a gordura como fonte de energia para manter o movimento é a corrida, é a musculação. Por isso que o exercício físico é a ferramenta que mais pode mudar o teu perfil metabólico. Né? Falando da musculação, da corrida, porque eles têm essa capacidade de ir lá na gordura do teu corpo, pegar essa gordura, transformá-la em energia, e aí tu vai ter um corpo mais magro. Só por esse fato, o teu metabolismo já mudou. Tu não consegue ser uma pessoa magra se tu não tiver essa mudança de perfil metabólico que o exercício ele causa na tua vida. Então... falando, né, depois da corrida ali, eu lembro que o meu dia do feriado, que começou preguiçoso, começou meio sem energia, eu lembro que eu tive a dificuldade até de dormir, porque eu corri era 11 da manhã e quando eu deitei na cama às 10, 10 e meia da noite, que é o horário que eu costumo dormir todos os dias, eu fiquei até com dificuldade de dormir porque tamanha ativação que eu tinha tido desses hormônios ao longo desses 55 minutos que eu corri. Isso para mim é uma satisfação enorme e eu não gostava de correr. Isso é importante frisar para as pessoas. Hoje eu sou um corredor apaixonado, assim, eu gosto, eu tenho na minha agenda já, do mês todo, se tu me perguntar, eu sei exatamente quais dias que eu vou correr e mais ou menos quais as distâncias que eu vou correr no mês, nas 4 semanas. Esse planejamento eu faço sempre com 4 semanas de antecedência. Só que como que eu passei a gostar da corrida, né? De um corredor que não gostava para um corredor que gosta de correr, que gosta de fazer atividade de resistência. Com hábito. Eu lembro que eu tenho um grupo de infância que são os meus amigos lá de Erechim que também gostam de correr. Até eles ouvem, inclusive, o podcast. E eles sempre postavam 5 quilômetros correndo, 6, 8, 10. E eu sempre postava 2, 3, 4, quando muito 4, e eu me sentia mal, doía. Só que depois, com o passar do tempo, começa a ficar fácil. Vai ficando fácil, aí teu corpo vai se adaptando, tu vai percebendo teus músculos mais fortes. E aí, o primeiro efeito da corrida no meu corpo foi diminuir o percentual de gordura. Aí eu fiquei mais leve. Aí eu mais leve, consegui correr mais, consegui me sentir melhor. E, bom, não preciso falar, né? Como é um remédio gratuito. Né? A pessoa precisa só pegar o seu tênis, já pensar num trajeto antes de sair de casa, porque não é bom sair correndo pelas ruas que tu não conhece. Pode ter um buraco, tu pode tropeçar, cair, se quebrar. Pode ser uma subida muito grande, pode ser... Então, já pensa com antecedência e tu não precisa pagar nada e não precisa pagar ninguém. É uma coisa que só depende de ti e que pode mudar toda a tua saúde. Né? E agora eu acho que surgiu deve ter, as pessoas estão escutando, devem estar com uma dúvida, né? Se musculação acelera metabolismo, corrida acelera metabolismo. Se eu fizer as duas coisas, né? Musculação e corrida, é melhor do que fazer um ou outro? Existe essa resposta? Existe. Isso aí se chama treinamento concorrente, né? Que é a forma mais eficaz de tu tirar uma pessoa do sedentarismo e devolver ela a uma vida saudável. Porque as adaptações são concorrentes, né? A musculação ela te puxa para a hipertrofia, para o anabolismo.
E a corrida ela te puxa para o catabolismo, né? Porque na corrida tu fica consumindo ali tudo que tem de energia, o teu corpo vai catabolizando. E a musculação é o contrário, a musculação ela vai aumentando o teu peso, ela vai anabolizando, porque tu vai aumentar, né? Como eu falei da supercompensação, tu vai aumentar o teu peso porque vai aumentar o teu percentual de músculo, né? Só que essas adaptações concorrentes são as mais eficazes, né? E existem pesquisas que mostram que o treinamento concorrente, ele para pessoas com sobrepeso, por exemplo, se tu der um estímulo de corrida durante 30 minutos e depois durante 30 minutos musculação, essas adaptações concorrentes vão fazer com que a pessoa queime praticamente o dobro das calorias durante o treino. E isso vai fazendo com que a corrida vai queimando um pouquinho mais do teu percentual de gordura e a musculação, né, nessa adaptação concorrente, elas concorrem, né, são adaptações antagônicas, vai fazer com que tu aumente a tua quantidade de músculo. E isso é o que mais vai impactar, né? Se tu juntar as duas na mesma sessão de treino, para quem está querendo sair do sedentarismo, para quem está querendo emagrecer, vai ter um impacto maior no teu metabolismo, né? Essas pesquisas são bem antigas, assim, então isso já está bem conceituado no treinamento físico, né? Por isso que a pessoa que vai na academia, faz o seu treino de musculação, normalmente termina na esteira, dando uma corridinha no final. Depende do objetivo, né? Sim. Se a pessoa quer queimar mais gordura, ela tem que fazer a esteira antes. No treinamento concorrente tem que vir o cardio antes. Agora, se a pessoa quer ganhar mais músculo, aí tu vai ter mais energia na musculação. Então corre primeiro, antes de fazer a musculação. Se a pessoa quer perder gordura, com certeza. Entendi. E se a pessoa quer ganhar músculo, for correr primeiro, já vai chegar na musculação sem energia. Não vai ter tanta força para ter hipertrofia. Então, os maromba lá, geralmente, eles treinam mais musculação, né? E depois eles fazem o seu cardio. Para afinar a pele, para, né, queimar aquele percentual de gordura lá. Mas, cara, eu sempre achei uma besteira. Eu sempre achei muita besteira. E até uma briga que eu tenho com meus colegas deles incentivarem um paradigma que tem no treinamento, que é o que é melhor, né? Corrida ou a musculação? Melhor é o movimento. A musculação é maravilhosa, a corrida é maravilhosa. Andar de bicicleta, que nem eu vim hoje para cá pedalando com a bicicleta, é maravilhoso. Nadar é maravilhoso, fazer pilates é maravilhoso. Yoga, caminhada, não existe o que é melhor, entendeu? Teu corpo não sabe o que é melhor para ele. Teu corpo entende aquilo como movimento. E ele ativa o teu metabolismo. Então, o melhor é fazer o que tu gosta, né? Exato. Eu conheço pessoas... Eu, por exemplo, o que eu gosto mesmo de fazer é jogar futebol. Sim. Só que para jogar bola tem que ter 22, né? E é difícil, às vezes, tu juntar 22, 11 de cada lado. Mas se eu pudesse fazer um exercício, pudesse escolher, todo dia eu ia jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Então, a pessoa tem que fazer aquilo que é melhor para ela, né? Não existe a corrida é melhor, a musculação é melhor. Não. Vai, bota teu corpo em movimento. Agora, eu acho fundamental, eu encaixo na minha rotina, não é só corrida, né? Eu corro um dia e no outro dia eu não corro, porque existe uma periodização, senão a pessoa pode se machucar. Então, eu corro um dia e no outro dia eu faço musculação. E aonde que eu faço musculação? Tem uma praça do lado da minha casa, eu faço barra, eu faço apoio, eu faço agachamento, eu faço um reforço para os joelhos, para o quadril, para os ombros. Usando o próprio peso do corpo. Usando o próprio peso do corpo. Então, tu tem que ter na minha opinião, esse revezamento de estímulos é o mais saudável, porque daí tu vai ficar com o corpo resistente e vai ficar com o corpo forte. Né? Se tu focar muito só na resistência, só na corrida, logo ali na frente tu vai ter um corpo muito flácido. E se tu focar só na musculação, com certeza teu percentual de gordura também ele vai ter um aumento, né? Porque a musculação vai te dar um anabolismo legal. E para que tu tenha um anabolismo, tem que estar em superávit calórico. Ou seja, tu tem que comer mais do que tu gasta. Então, por isso que eu gosto de intercalar isso no meu dia a dia. Para a minha saúde, não tem preço. Isso daí. Bom, então, só para recapitular, né? Primeiro acelerador de metabolismo, que muda completamente o teu perfil metabólico, a musculação. O segundo acelerador de metabolismo, que faz com que libere os hormônios, as catecolaminas, e essas catecolaminas são lipolíticas, queimam tua gordura. Treinamento aeróbico. E agora, a última dica, assim, já chegando próximo do fim para as pessoas, que é o terceiro ponto, é que as pessoas insiram mais proteína na sua dieta, né? A gente falou de exercício, e agora eu acho que a gente fecha com a cereja do bolo, né? Que é onde as pessoas têm mais dificuldade. Não é tirar o corpo do sedentarismo, mas é sim mudar a sua alimentação.
Porque a pessoa chega em casa e já sabe o que tem lá dentro da geladeira, ela já sabe o que ela gosta de comer assistindo uma série. Então, as pessoas acabam, né, indo para aquele pãozinho com queijo, com presunto, sabe? Aquela bolachinha que está guardada, que é só abrir o pacotinho e comer. E aí, para ti ter uma mudança no perfil metabólico, para te realmente perder aquela barriga que está te incomodando, para te realmente deixar de ser uma pessoa que está sempre cansada, sempre preguiçosa, é necessário, nesse contexto que a gente está falando de ativação do metabolismo, de mudança de perfil metabólico, que tu coma mais proteína. É necessário que tu substitua aquele pão do café da manhã por um ovo, porque ali tem proteína, tem gordura. Ah, mas eu não gosto, Rodrigo, já como, né, há 30 anos. As crianças são assim, né? As crianças são assim, pô, eu não gosto, eu não quero. Quando eu falo em mediocridade, eu falo que tipo tem um pensamento medíocre que tomou conta da sociedade. E aí, quando tu vem com uma ideia legal, com uma dica legal, a pessoa fala, eu não gosto, mas toda a minha família é assim. Então, a gente está aqui entregando ouro para a pessoa, né? Tipo, quanto custa uma consulta, né? Que às vezes o médico vai cobrar lá R$500, R$1.000 para falar para ti, olha, come mais proteína. A gente está falando isso de graça. Então, às vezes a pessoa come porque foi lá e pagou, né? Ela exato, acaba, agora eu vou ter que comer, né? Porque eu fui lá, paguei a consulta cara do super especialista, o cara, né, estudou e tudo mais, e aí eu vou ter que comer. Exatamente. E aí acaba que nem a criança, né? O pai fala, ela não escuta, aí vem um estranho e fala, aí ela começa a fazer. Ela começa a fazer. Então, assim, a gente está entregando a cereja do bolo aqui, a gente não está deixando nada encoberto para que tu pague uma consulta, para que a gente está... Literalmente, né? A gente só pede em troca que tu vá lá no perfil nosso e curta o episódio, compartilhe com os teus amigos. E essa, para mim, é a dica supra-sumo, assim. Insere mais proteínas, né? O que são proteínas? Proteínas são carnes, são ovos, né? São frango, peixe, cara, abacate tem uma gordura legal. Insere mais proteína, insere um pouquinho mais de gordura e sai dessa alimentação que é uma alimentação que causa doenças, né? Essa alimentação da farinha refinada, do açúcar refinado, do pacotinho, do que é empacotado, que ainda tá... Começa a preparar a tua refeição, prepara um ovinho. Hoje, tenho meu café da manhã, de repente minha família está me assistindo, minha mãe, enfim, sabe que eu nunca gostei de comer ovo. Só que daí chegou um tempo que eu pensei, cara, o médico está falando, meus colegas estão falando, meus professores estão falando, eu vejo meus alunos comendo e mudando o corpo. Vou começar a comer. E já fazem 2 ou 3 anos que eu como 1 ou 2 ovos todos os dias. Chega uma hora que enjoa, mas eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança. Nem tudo que eu vou fazer é prazeroso. Eu prefiro comer um negócio que pode ser que depois de um tempo enjoe, mas que vai me dar um benefício para a saúde, que vai me dar um benefício corporal, vai me dar mais energia, mais disposição, que vai fazer com que todos os anos eu vou no médico, faço meus exames lá, então tá tudo nota 10, né? E outra coisa, hoje, como a gente tem a internet aí disponível na palma da nossa mão, pega só no YouTube aí, quem que tá no YouTube agora, e digita aí receitas com ovos. Tu vai, assim, achar milhões de vídeos aí com pessoas te ensinando como temperar o ovo, como fazer o ovo no micro-ondas, ovo na frigideira. Então, assim, vai ter 1000 opções. Né? Então, assim, eu enjoei de ovo, mas aí tu vai preparar o ovo de outra forma. Eu, por exemplo, eu como ovo também todo dia e eu não consigo enjoar de ovo. Assim, não consigo ver, não gosto do cheiro de... Eu acho maravilhoso, eu como, acho muito bom, preparo de tudo que é maneira ali, que eu acho interessante, coloco um temperinho, um orégano ali, o negócio dá um gostinho e fica bom, e eu sei que aquilo ali é bom para mim, então o que eu sei que é bom para mim, eu vou consumir, interessa se vai enjoar ou não vai enjoar. Exato. Meu cérebro não consegue enjoar, porque ele sabe que é bom, então eu não tenho como enjoar disso daí. E a gente gasta dinheiro com tanta besteira, entre aspas, né? Se tu tá nos ouvindo e tem condições, vai aí no Google, na cidade que tu mora, e procura nutricionista, bota uma nutricionista esportiva, por exemplo. Paga lá 100, 200, 300, dependendo da cidade, dependendo do nível da nutricionista, 400, 500 reais. Investe. Vai lá uma vez a cada semestre para elaborar um plano alimentar completo para ti. Tu gasta, às vezes, sei lá, em cerveja e pizza e churrascada no final de semana, 100, 200 reais. Economiza um final de semana. Investe numa nutricionista, ela vai te dar todo o caminho das pedras. Agora que tu falou em cardápio, eu lembrei de uma coisa na faculdade, justamente na nossa rotina lá na pediatria. Então, tinha um ambulatório de pediatria, de obesidade infantil, e aí a nossa coordenadora, ela chegava assim para as mães e dizia assim, agora tu vai fazer um recordatório de tudo que ele come durante o dia.
É porque as pessoas chegavam lá e diziam, não, ele não come nada, não, ele come bem, ele come só arroz, feijão e carne, eu não sei por que ele está engordando. Sempre aquela ilusão, eu não sei por que eu estou engordando, eu só como, não como quase nada, não tomo café da manhã, meu almoço é só uma saladinha com bife. Aí tu fica, então tá, vamos botar isso no papel. Então, tudo que tu comer ao longo de uma semana, tu vai pegar um caderno, vai anotar ali o horário, o que que tu consumiu, o que que tu bebeu, direitinho, assim. É impressionante, as pessoas traziam uma folha, assim, ó, imensa. E aí era assim, o bife e salada do meio-dia era um bife e uma salada, mas depois, meia hora depois, era uma barra de chocolate, era uma latinha de Coca-Cola. E aí tu Leite ia... condensado. Aí tu ia pegando, assim, todo o Uma cardápio colherinha da de pessoa... Nutella. O que menos tinha era o que ela falava que comia, que na cabeça dela tinha ficado como se fosse o saudável, porque às vezes para falar com o médico a pessoa tem que dizer que é saudável, para que não ocorra assim aquela coisa, pois é, a culpa da tua doença é tua. Não, doutor, eu faço tudo, eu como bem. Aí tu olha o recordatório da pessoa, é um horror, assim, é uma lista, assim, só porcaria. E aí a pessoa se dá conta, pois é, né, não sabia que eu comia tanto, assim, bolachinha recheada de noite, pré-lanche antes de dormir, então acordava na madrugada, às vezes a gente acordava de madrugada para comer, a criança acordava de madrugada para comer, então a criança comia cachorro quente no intervalo da escola, 10 da manhã, então é uma coisa, assim, absurda. Então, no geral, o que acontecia, né? Se fazia todo uma limpeza nesse cardápio aí, né, que nem a nutricionista vai fazer para ti, vai dizer, substitui isso por isso, come melhor assim e tal, vai te orientar a respeito de como é que tu vai mudar isso, porque as pessoas não têm noção às vezes do que ela come. E fazendo mais uma propaganda de detox, né? Se tu não tem condições de pagar uma nutricionista ainda, te desenvolve, trabalha, né? Faz hora extra. O trabalho dignifica o homem, que nem a gente ouviu aqui do Gui antes de começar, né? O trabalho traz dignidade para a vida do homem. Então, trabalha, te esforça, que logo, logo tu vai sentir orgulho de ti, que tu vai poder pagar uma consulta do nutricionista. Mas se por enquanto tu não tem, o Detox 40 custa menos que um pastel por dia, né? O Detox 40 ele é ridiculamente barato. E lá tem uma nutricionista lá dentro que fala exatamente tudo o que tu tem que comer nos 40 dias do desafio. Ela te dá um cardápio completo ali, com um café da manhã, almoço, janta, coisas que vão mudar o teu perfil metabólico. Acessa lá o detox40.com.br. E para encerrar, por que é importante comer essas proteínas? Porque quando tu treina, tu lesiona as tuas fibras. E aí o teu corpo precisa, para essa supercompensação, ele precisa da proteína. A proteína, ela custa mais para ser digerida do que a caloria que tu está ingerindo. O corpo sofre para digerir a proteína. Então, o corpo gasta muita energia para digerir uma proteína. Né? Ao contrário do carboidrato, que tu pega ali um bombom, por exemplo, tu enche de açúcar teu corpo, já digeriu, não te saciou e aí daqui a 1 minuto tu tem fome de novo. A proteína não, ela te dá uma saciedade por mais tempo, né? Se tu comer um ovo ou comer uma carne, em vez de tu ter fome daqui meia hora, talvez tu fique a manhã toda sem ter fome. E a ingesta da proteína vai fazer com que tu mude esse perfil metabólico, né? E aí a dica é, insere uma proteína no teu café da manhã. Vou dar o meu exemplo, eu como 2 ovos, por exemplo, no café da manhã. No almoço, aquela coisa de que teu prato tem que estar cheio de carboidrato é balela. Eu encho meu prato de carne, eu boto 1, 2, até 3 bifes, dependendo do lugar que eu almoço ou se eu preparo em casa a comida. Eu boto 2 bifes de carne e 1 de frango no mesmo prato. Eu encho metade do meu prato com proteína. E depois eu boto um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, boto um pouquinho de salada. E aquilo me sacia até eu chegar na janta, onde eu sempre repito o almoço. E isso tem feito, por incrível que pareça, eu emagrecer. Por quê? Porque a taxa calórica de um prato desses cheio de carne, arroz e feijão é muito baixa, né? Um prato desses de arroz e feijão, né, ele não chega a 400 calorias. E às vezes tu vai comer uma bolachinha recheada, 2 bolachinhas recheadas, vai tomar um refrigerante, chegou a 500 calorias. Então tu acha que tu não está comendo nada. Eu comi só uma bolachinha e um refri. Mas ali tem 400 calorias. E é o que a gente chama de caloria vazia, um pouco valor nutricional, alto índice glicêmico, então comidas que propiciam diabetes e que depois daqui a 1 hora tu vai estar com fome de novo. Vai estar com fome de novo. E esse é o ciclo da obesidade, né? Então, para encerrar, a gente gostaria de deixar essa dica aí. Se tu ficou aí até o fim, né, e gostou do episódio, deixa um comentário aqui embaixo. Fala, a gente gostaria de saber, né, a gente gostaria de saber de ti
o quanto essas dicas têm influenciado a tua vida. São dicas valiosas, elas custam caro hoje em dia para te obter essas dicas, né? Tu vai ter que pagar uma consulta, muitas vezes tu vai pagar uma consulta, tu nem vai ter essa informação, ou vai ter que pagar um personal trainer, uma nutricionista. A gente está disponibilizando gratuitamente essas dicas. Em troca, a gente pede que tu deixe teu comentário aqui embaixo, que tu compartilhe esse vídeo com as pessoas que tu gosta, que tu te importa. E tem uma notícia também, né? Hoje, esse é o intervalo entre a minissérie, né? A gente teve a minissérie dos hormônios, muitas pessoas nos mandando dúvidas, inclusive até minha mãe me mandou ontem, fiquei bem feliz, que ela assistiu a minissérie Hormônios, que ela... Agora a médica dela tá recomendando que ela faça uma reposição hormonal e tal. Até mandei para o Sandro a dúvida da minha mãe. E, cara, isso é gratificante demais, porque eu acho que o primeiro lugar que a gente tem que fazer diferença é na nossa casa, né? E depois estender essa diferença para as outras pessoas. E isso é muito gratificante. E aí, em primeira mão para vocês, a partir da próxima quinta, a gente vai iniciar uma nova minissérie, né? Que vão ser 3 episódios para a gente fechar o ano com chave de ouro. Né? As próximas 3 semanas, tu aí que está em casa, tu que passou o ano todo, o que eu faço, a gente vai iniciar uma minissérie que vai te dar assim, ó, mastigadinho, passo a passo, do que tu tem que fazer para mudar a tua saúde, né? Tem aqui o Sandro, que é médico, tem eu que sou personal trainer, a gente vai tentar trazer também algum convidado, ou médico, ou nutricionista, ou preparador físico em algum dos episódios, nós vamos tentar acessar essas pessoas que a gente está de olho. E o nome da minissérie vai ser Destravando o Emagrecimento. Né? Ou, traduzindo assim para a linguagem comum, é deixando de ser gordo, mais ou menos. Seria mais ou menos essa tradução. Do resumo. Mas não é de uma forma pejorativa. A gente se coloca no lugar das pessoas, né? E a gente sabe que as pessoas... A dificuldade das pessoas é realmente essa. A gente pode sair do tema, né? A gente pode ir para um tema de suplemento, a gente pode ir para um tema de exercício e tal. Mas a dificuldade das pessoas é realmente destravar o emagrecimento. Né? Então, nós vamos entrar numa minissérie aí de 3 episódios para fechar o ano aí com chave de ouro, né? E destravando o emagrecimento. A partir da próxima quinta-feira, a partir da próxima semana, nós vamos fazer os episódios ao vivo também, né? Toda segunda-feira, às 19 ou 20 horas, a gente não decidiu ainda, mas vai ser na segunda-feira. E a gente quer que tu participe disso. Então, tu te prepara, divulga para as pessoas que tu conhece também, porque esse tema, destravando o emagrecimento, é a cereja do bolo do ano do Base Forte. Então, a gente agradece aí a tua audiência e até a próxima. Queria deixar aqui, então, meu agradecimento a todo mundo. Deixa teu like aí, compartilha e segue nossas redes sociais lá para mais informações. Obrigado.